Olá pessoal, vocês que me seguem nas redes sociais, sou Jefferson Oliveira, palestrante memorável, formado pelo Instituto Paulista Tati de Andela, um dos maiores institutos de formação e capacitação de profissionais da área de oratória, produtividade, comunicação, relações humanas. Tem uma abrangência muito grande de cursos voltados para aquele ou aquela profissional liberal que queira não se jogar, mas se profissionalizar na área de palestras, treinamentos, cursos online. Então, convido você a dar uma digitada no Google e procurar lá por Tati de Andela. Você vai achar uma das maiores profissionais que existe no mercado brasileiro. O Instituto Tati de Andela é, na minha opinião, o maior centro de capacitação e valorização das pessoas que queiram se tornar oradores, treinadores, palestrantes. E eu encontrei a Tati de Andela, e de lá para cá eu venho seguindo ela nas redes sociais. E também fiz alguns cursos já, inclusive ainda estou fazendo um outro online, que é um curso extremamente importante com certificação. Então, aproveite e vai lá e conheça um pouco mais do Instituto Tati de Andela. Olha só, pessoal, eu quero falar de 3 pilares que são importantes na nossa vida. O primeiro pilar, estou com uma cola aqui, na verdade é uma muleta, como se diz, para não perder o raciocínio com você aí, que com muito carinho tirou do seu tempo para escutar o Jefferson aí, tá? Aproveito e peço para você aí, me divulgue nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Me segue lá no meu Instagram, é Jefferson Palestrante 2. Tem alguns vídeos, a gente está bem pequenininho ainda, um pouco mais de 100 seguidores no Instagram, mas no Facebook temos muito mais. Então me ajuda aí a divulgar esse meu projeto piloto, onde nós iremos direcionar palestras voltadas para empresas, instituições e organizações afins, aonde nós vamos falar do destravamento desta comunicação, que é um dos maiores problemas que o ser humano tem. Por incrível que pareça, tem pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de lugar fechado, pessoas que têm medo de escuro, pessoas que têm medo de falar ao telefone e pessoas que têm medo de falar em público. É isso mesmo. Por incrível que pareça, ainda as pessoas travam na hora quando tem assim que se comunicar. Eu me lembro, há algum tempo atrás, uma pessoa conhecida minha, ela estava na sala de aula e ela fazia parte de um grupo que tinha que apresentar um trabalho na faculdade, né? Aquele trabalho que são as grades complementares, né, curriculares, são trabalhos que valiam pontos para as provas. Pessoal, eu fiquei atento quando ela se movimentou da cadeira lá para frente. E ela estava escalada para falar um dos slides. Se eu disser para vocês que ela só conseguiu dizer boa noite, pessoal, boa noite, professora, eu fui escalada para falar do seguinte tema. Aí disse lá o tema, mas aí ela baixou a cabeça, pegou o microfone novamente e disse: professora, me desculpe, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir falar. Eu tenho vergonha. Eu não consigo me comportar quando eu tenho que dizer alguma coisa. E ela saiu da onde ela estava, a colega teve que ler a parte dela
do slide e ela foi se sentar. Eu acompanhei o percurso dela desde que ela saiu da cadeira lá para frente, em que ela começou a falar. E depois, quando ela saiu lá da frente e voltou para se sentar, eu acompanhei nitidamente, a ida dela para a cadeira. Profundamente decepcionada, entristecida, porque ela estava com um travamento grande para se expressar. Mas eu quero tranquilizar você que está me assistindo aí, de que isso aí não é uma doença. Isso não é nada mais do que algum aspecto emocional, psicológico, alguma coisa talvez da infância, ou porque essa pessoa, dentro do seu seio familiar, ela não foi estimulada a participar no meio de pessoas, interagir. Sabe lá se esta pessoa também no colégio, muito pequenininha, ela já tinha consigo esse fechamento, e ela foi crescendo e foi participando da vida dela normal, com família, com a questão social, com a questão profissional, e nesse momento para ela foi, eu sei que foi, ela se sentiu assim uma derrotada naquele momento, mas nada que não haja treino, nada que não possa acontecer, um acompanhamento de um profissional. Eu digo que, como eu conheço ela, eu vou me aproximar dela como profissional da área de comunicação, para a gente tentar fazer um trabalho com ela. A gente vai elaborar aí com ela algumas estratégias para ver se ela consegue se destravar. E eu nem vou dizer para ela que eu estou buscando treiná-la. Eu vou deixar ela fazer algumas, vamos dizer assim, algumas metas. Eu vou dar para ela algumas tarefas sem que ela perceba que ela está sendo orientada. Porque se ela perceber isso, ela não vai aceitar fazer. Ela não vai aceitar fazer. Então, eu digo para você com toda certeza, é possível você se desarmar desse problema. Se você tem esse problema de se expor, de falar em público, de se expressar, existe solução, existe um caminho, existe um método. Por que hoje eu tenho essa facilidade de comunicação? Não sou melhor que você. Existem coisas que você é muito melhor do que eu. Mas cada um de nós nascemos com algumas singularidades. É nosso, é do nosso jeito. Mas a gente precisa ter, no decorrer da nossa vida, algumas habilidades que a gente vai conseguindo. A gente vai aos pouquinhos sendo uma pessoa melhor. Se você procurar uma profissão, e essa profissão, ela indiscutivelmente você vai ter que lidar com pessoas. Se você tem dificuldade, você vai ter que procurar uma ajuda especializada. E a internet está aí para te ajudar também. Estão aí as lives, os cursos, existem muitas aulas gratuitas. Você pode ver alguns palestrantes, algumas pessoas que tinham esse problema que talvez você tenha, ou alguém que você conheça, e aos pouquinhos foi direcionada. Isso que eu vivo hoje foi porque eu busquei me capacitar.
busquei treinamentos, busquei fazer cursos, estar com pessoas que já tinham uma habilidade que eu não tinha, e eu procurei cada vez mais ensinamentos, ler bastante, porque a gente precisa hoje, mais do que nunca, e a sociedade exige que você tenha network. Como é que você, sendo um profissional liberal, um exemplo, você é um advogado, você é um administrador, você é relações públicas, você é gerente de uma empresa, como é que você vai conseguir atrair pessoas para o seu nicho de negócio se você ainda tem esse problema de se desprender, de se desamarrar desse blackout da comunicação que está impedindo você de crescer? Então, as redes sociais, elas têm um trabalho fundamental em cima disso, porque você pode, aqui e ali é só você buscar alguns direcionamentos. Não é difícil, basta que você queira também mudar o seu comportamento hoje, tá certo? E na relação familiar, a comunicação ela é fundamental. O nosso dia tem 24 horas, não é isso? 24 horas. O que é que a gente faz com as nossas 24 horas? 8 horas de trabalho, 8 horas a gente tem para a família, que deveria ser isso, e 8 horas você tem para o lazer, o chamado TFL, Trabalho, Família, Lazer. Ah, mas Jefferson, eu trabalho 12 horas. Beleza, te sobram 4 horas para a tua família. É isso? Te sobram 4 horas para a tua família. Vamos lá? 12, 14, 20. Vamos lá. Vamos imaginar que você tenha isso aí. 4 horas para a sua família. Dependendo até do trabalho, você pode trabalhar mais do que 12 horas. Fiz um cálculo aqui aproximado. Então, o que você está fazendo com esse tempo para a família? Você está escutando as pessoas que estão com você? Se é marido, você está escutando a esposa? Se é esposa, você está escutando o marido? Se é marido e esposa, vocês estão escutando os filhos? Às vezes o filho da gente, ou neto, se você já tem, né? Chega com uma boa notícia do colégio, tirou uma média excelente e quer contar aquela novidade. Às vezes o filho que está com 18 anos, que arrumou o primeiro emprego, ele quer contar para a gente como é que foi o primeiro dia de emprego dele no trabalho. Ou então esse filho ou filha foi para a universidade e lá ela teve o primeiro dia de aula. Lembra que eu falei do network? Os filhos já estão indo para esse lado aí das relações sociais. Pessoas começam a se conhecer. E ali naquela faculdade, ou então naquele trabalho, existem pessoas de vários tipos de classe social. Vamos entender assim. E aí, eu pergunto para você: você está escutando seu filho, sua filha, o teu neto? Você está escutando a sua esposa? Ou você está escutando o seu marido?
O que é que você está dando de, vamos dizer assim, de oportunidade? Você está sendo seletivo naquilo que é importante para você e para sua família? Porque muitas das vezes as pessoas levam do trabalho para casa problema, correto? Ou levam de casa para o trabalho problema. As coisas em casa, elas são resolvidas em casa. As coisas do trabalho são resolvidas no trabalho. Tempo, quando a gente não tem, eu escutei alguma vez dizer isso, a gente produz tempo. E eu ouvi alguém dizer assim, que quando uma pessoa diz que ela não tem tempo, ela simplesmente está mentindo, porque ela tem tempo. Ela apenas não está dando valor ao que é importante. Ordem de prioridade. É isso que eu quero dizer para você. Isso serve para mim também. Aí a gente vai para o lado profissional. As empresas, elas fazem as CIPATs. As CIPATs servem para tratar de assuntos variados, né? Segurança do trabalho, a questão alimentar, a questão da saúde, né? Física, emocional e espiritual também, a questão profissional. Muitas das vezes a CIPAT traz lá uma pessoa que é conhecedor de um assunto que a empresa está tendo dificuldades de crescimento. E aí, por que não, hoje em dia, as empresas também levarem um profissional palestrante para falar de alguma coisa que está travando o crescimento da empresa em geral, ou de uma área específica da empresa, e que a empresa percebe que não está atraindo consumidores e está se distanciando do mercado, quer seja de serviço ou quer seja de produtos. Essa situação, quando ela aparece na empresa, ela reflete no balanço financeiro o lucro mais o desempenho, LD, lucro mais desempenho. Onde está esse lucro? Não apenas o lucro financeiro, mas o lucro na capacitação dos profissionais daquela empresa. Porque o funcionário, que hoje se chama muito de colaborador, ele estiver mais treinado e capacitado, ele produz mais. Fechou? E quando ele produz mais, ele se sente coadjuvante, vamos dizer, mas ele se sente ali como alguém que está não apenas produzindo, mas ajudando a empresa a ter a sua marca lá fora mais colocada lá no mercado. Por isso que é de fundamental importância que a empresa dê uma atenção especial a esta formação profissional. E um detalhe que é interessante é treinar este profissional para que ele não apenas domine o seu conhecimento da área que ele está. Por exemplo,
ele é da área de relações humanas, RH. Mas ele pode ser treinado para conhecer a área de recepção da empresa, a área de estoque, a área de tecnologia da informação, a área de relação com o fornecedor, a área de aproximação com o cliente nas redes sociais. Então a empresa pode fazer com que esse profissional colaborador ele esteja conhecedor de todos os aspectos da empresa. E tudo isso vai envolver inevitavelmente a comunicação. Se algum pilar da empresa está travado, é importantíssimo que se corra rapidamente para acudir essa situação. E aí entra uma palestra de um profissional ligado àquele segmento dentro da empresa que está com deficiência. Deficiência você ajusta. A deficiência você elabora um planejamento para que essa deficiência seja corrigida. E só quem pode fazer isso é alguém que já passou por etapas de processos, acertos e erros, quedas e levantar diante de várias situações. E esse profissional ele pode direcionar a pessoa da sua empresa para sair desse problema. Quando a empresa ela está assim, ela precisa imediatamente se reunir. E aí eu quero dizer que muitas das vezes as empresas hoje elas não estão fazendo, não apenas as CIPATs, mas elas não estão fazendo uma rodada de conversa com os seus colaboradores para escutar cada um. Quem se lembra de um quadro do Fantástico muito interessante? O chefe secreto. Era aquele diretor ou proprietário ou superintendente de uma empresa que ele simplesmente era destacado do ponto A, vamos dizer que era a matriz, a empresa, para o ponto B. Então, deixa eu colocar aqui, A, matriz, B, filial. Ele era destacado para esta filial porque a empresa queria escutar o seu colaborador. Uma sacada de mestre isso, dentro das organizações. E quem acompanhou esses episódios, eu até acharia muito interessante ou fantástico voltar com isso, viu que muitos funcionários que não tinham acesso à presidência da empresa, ou à superintendência da empresa, ou à diretoria da empresa, ou à gerência da empresa. Esses 4 aspectos aqui que eu mencionei, que são os aspectos mais importantes de um segmento da empresa, esse funcionário ele não tinha acesso. Então ele ficava acanhado, ele se fechava, olha aí o fechamento da comunicação. Talvez esse funcionário ele só conversasse com os colegas na hora do almoço, e até ele tinha ideias brilhantes para melhorar, até mesmo o desenvolvimento de um produto, a melhoria do funcionamento daquele departamento, fazer com que a produção fosse mais rápida, em tempo menor, gastando menos tempo e energia. Mas muitas das vezes ele ficava sem jeito para dizer isso para o chefe, por quê?
Será que o chefe vai aceitar a minha ideia? Será que isso aqui é importante para a empresa? Ou o chefe está muito fechado com as suas próprias ideias? Então, essa sacada de mestre foi muito grande. E ali, muitos rapazes, muitas moças, senhores e senhoras das empresas, vocês viram, quem acompanhou, tinham grandes ideias. E a empresa acabou bonificando essas pessoas com uma graduação superior, bonificando essas pessoas para que elas fossem colocadas em outra atividade dentro da empresa, não é? Cresceram dentro da empresa só pelo fato de ter dado essa opinião. Algumas pessoas precisaram se capacitar mais na área de comunicação, e a empresa entendeu isso. E aí eu pergunto para você, que eu tenho certeza que esse vídeo aí vai rodar o mundo, vamos dizer assim. Eu espero que você me ajude aí a fazer com que esse vídeo vá longe, rompendo as fronteiras da comunicação. Eu já até achei um tema: rompendo as fronteiras da comunicação. Vou até anotar aqui: rompendo as fronteiras da comunicação. Olha só, já surgiu aqui um tema para uma outra palestra aí que a gente vai trabalhar para fazer. Isso aqui é uma palestra, pessoal. Isso aqui é uma palestra. Então, diante da comunicação familiar, da comunicação profissional e o network nas relações sociais, grandes negócios são fechados quando a gente sai do nosso casulozinho daquela comunicação pequena e fechada e a gente acaba se expondo lá fora. Que muitas das vezes as pessoas nem sabem que você trabalha com determinado produto, que você é de determinado nicho de negócio, de determinado segmento. E quando você amplia esse leque, quando você começa a ser visto nos lugares, tem uma frase até que se diz, né? Quem não é visto não é lembrado. Isso serve para as redes sociais. Se você tem um grande negócio, se você tem uma coisa bacana, se você está desenvolvendo de repente um produto, um infoproduto, se você de repente está aí já querendo ir para essa área de palestra, vai em frente, se mostre, faça as pessoas saber que você existe, que você saiu do meio da manada, que você saiu do meio da multidão, onde todo mundo acha que tudo que a gente faz é normal. O normal é ser igual, o estranho é ser diferente. Então seja esse estranho diferente. Rompa esse casulo dessa sua comunicação. Você tem muita coisa boa para mostrar para as pessoas. As pessoas precisam saber que você tem conhecimento em determinada área e que você pode sim dar alguns tipos de dicas. O pouquinho que você sabe é muito para aquele que não sabe nada. Nunca perca isso de vista. Alguém disse para mim uma vez: se você é bom de se comunicar, se você gosta de falar, se você tem algumas estratégias, se você pode ajudar pessoas, não deixa isso escondido dentro de uma gaveta. Não feche isso dentro do seu armário. Vai para frente. As pessoas vão falar de você, quer você tenha resultados ou não. Então, independente de qualquer pensamento de outras pessoas, coloque a sua comunicação em cima daquilo que você conhece. Vai para frente, vai dar certo. Essa habilidade que eu tenho hoje aqui não é por acaso, é muito treinamento.
foi muita dificuldade, foram muitos nãos. E eu posso te dizer com toda segurança, você pode ser melhor naquilo que você faz hoje, muito mais. Lembra que eu falei da palavra habilidade? Você tem sim muitas habilidades. Coloque em prática. Ah, eu não sabia que você mexia com isso. Pois é, eu estou mexendo com isso, é o meu projeto, eu estou com esse projeto piloto, eu estou mexendo com esse negócio. Eu gostaria que você me desse uma oportunidade de eu falar para você desse meu projeto. Me dá 15 minutos, deixa eu mostrar o que eu estou fazendo, quero ouvir a sua opinião. Pronto. Tem uma frase que diz assim: o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Existe uma outra frase que foi dita por Walt Disney: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência ela é menor. Você sabe por que ele quis dizer isso? Para mim, para você? Se você for um profissional capacitado, se você for uma pessoa que tem conhecimento profundo do seu negócio, da sua atividade, o cliente, a empresa, pode ser a mais difícil de você chegar, mas se você tem todo esse talento, você vai chegar lá perto da pessoa, você vai ser recebida e você vai conseguir dizer para ela o que você está fazendo ali e qual é a dor que você pode sanar desse cliente. As pessoas querem que você tenha algo que possa solucionar a dor do cliente, das pessoas, a dor do aquele que vai lá comprar o teu produto, comprar o teu serviço, a dor. Você não está ali para vender serviço nem produto, você está ali para ajudar numa dor. Aquele profissional que tem uma capacidade muito menor do que a sua, ele não vai chegar no cliente difícil, porque ele não tem talento que você tem, que nós temos. O dia de hoje foi espetacular. Falamos de muitas coisas aqui. E eu posso te garantir, você pode crescer um pouquinho todos os dias. É como diz o Arnold Schwarzenegger em uma das palestras numa universidade nos Estados Unidos: eu caía e levantava, caía e levantava. Não importa quantos nãos você tiver lá fora, não importa se as pessoas vão dizer que você é tímido ou tímida, não importa que você tenha dificuldade no começo de fazer alguma coisa, mas faça, se mostre. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o começo sempre é difícil. Eu, com toda essa habilidade, conhecimento, experiência, vindo desde a área de rádio comunitária, muito tempo na área de vendas, empreendedorismo, eu posso dizer para você que para mim chegar até aqui foram muitas quedas e muitas levantadas, muitas quedas e muitas levantadas. Desistir é para os fracos e reagir é para os fortes. Nós somos fortes. Por isso que você está comigo aqui, nós estamos aqui, e eu quero imensamente agradecer a tua atenção. E a gente vai se ver com certeza no próximo momento, que Deus quiser. Um grande abraço, se Deus quiser estaremos juntos. Fica com Deus.